A história dessa luta começou no dia 4 de março de 2012, no Raw Old School, que foi uma edição especial do Raw para homenagear o pessoal da velha guarda. Undertaker, que não aparecia desde o Raw 1000, retornou nesse show especial para desafiar qualquer um que quisesse tentar quebrar a sua sequência de vitórias, a famosa streak na WrestleMania 29. CM Punk, Randy Orton, Big Show e até mesmo Sheamus demonstraram interesse de tentar quebrar a streak, o que levou a gerente-geral do Raw da época, Vicky Guerreiro, fazer um combate 4 fatais para determinar quem iria enfrentar Undertaker na WrestleMania. E depois de uma grande luta, CM Punk acabou vencendo o combate e conquistou o direito de se tornar no 21º superastro a tentar quebrar a lendária streak do Undertaker. Lembrando que isso aconteceu pouco tempo depois que CM Punk havia perdido seu reinado histórico do título da WWE para The Rock. Então, para CM Punk, esse combate significava muito, pois era a chance dele recuperar o seu grande valor. Só que, infelizmente, na noite seguinte, após esse Raw especial, Paul Bearer, o icônico manager de Undertaker e Kane, faleceu por conta de problemas respiratórios. E isso não era kayfabe, não fazia parte da história. Ele realmente havia falecido de verdade, o que deixou o universo WWE de luto. Na semana seguinte do Raw, Undertaker veio prestar sua homenagem e tributo a Paul Bearer, mas foi interrompido por CM Punk, que prometeu a Undertaker que ele também iria poder descansar quando sua streak for quebrada na WrestleMania, dizendo que Punk seria o 1 das 20-1. Punk foi interrompido por Kane, e isso resultou em um combate sem desclassificação entre eles dois mais tarde naquela noite. Kane conseguiu derrotar CM Punk, mas na hora que Undertaker e Kane estavam prestando suas últimas homenagens a Paul Bearer, CM Punk interrompeu mais uma vez, atacando Kane, e ainda fugiu, levando a urna de Undertaker, que foi um grande símbolo de Paul Bearer na WWE, o que deixou o Homem Morto furioso. Uma semana depois, Undertaker voltou e exigiu que CM Punk devolvesse a urna, ou ele iria fazer a alma de CM Punk sofrer na WrestleMania. Oh, yes! Undertaker! Punk apareceu no telão do show brincando com a urna, imitando a voz de Paul Bearer. Punk apareceu só para reafirmar que ele seria o único capaz de quebrar a streak e iria colocar ela para dormir, e não iria devolver a urna de jeito nenhum. Na semana seguinte, CM Punk apareceu no ringue e admitiu que Shawn Michaels e Triple H seriam os nomes perfeitos para quebrar a streak, mas eles não conseguiram, pois esse era o destino de CM Punk fazer isso. E Punk prometeu que na WrestleMania, Undertaker e sua lendária streak iriam descansar em paz. O sino do além toca e Undertaker surge da escuridão para atacar CM Punk. Mas antes de Undertaker recuperar a urna, Paul Heyman pega a urna primeiro e escapa rapidamente de Undertaker. Cada vez mais, CM Punk conseguia deixar Undertaker mais furioso. Agora no Raw da semana seguinte, acontece simplesmente o segmento mais marcante dessa rivalidade. Undertaker apareceu para falar de seu combate contra CM Punk, mas o Homem Morto foi interrompido pelo canto dos druidas, e eis que surge Paul Heyman, fantasiado de Paul Bearer. Um desrespeito total que Undertaker não pôde se conter e foi pra cima de Paul Heyman. Mas Undertaker logo percebeu que isso poderia ser uma armação e desconfiou que Punk poderia estar entre os druidas. Undertaker estava certo, porém errou no alvo e foi atacado pelas costas por CM Punk. Punk começou a dar uma surra impiedosa em Undertaker com sua própria urna, e para terminar de humilhar o Homem Morto, CM Punk abriu a urna e esvaziou as cinzas em cima do Undertaker, em uma das cenas mais chocantes daquela temporada. E CM Punk acabou se banhando também com as cinzas da urna. Punk parecia que tinha enlouquecido e deixou essa rivalidade mais pessoal do que nunca.
colocando o Undertaker em uma situação que ele nunca havia passado antes. E foi com essa cena icônica que o Raw daquela semana se encerrou, trazendo um hype gigantesco para essa épica batalha. Durante toda essa rivalidade, CM Punk sempre dizia que na WrestleMania a streak de Undertaker não seria de 21, e sim de 20-1, pois Punk prometia ser o 1 das 20-1. E na WrestleMania 29, por mais que no evento principal iria ter John Cena vs The Rock pelo título da WWE, mas as maiores expectativas estavam para ver se CM Punk realmente teria sido o escolhido para quebrar a streak lendária de Undertaker. CM Punk entrou primeiro ao som de Cult of Personality, cantada ao vivo, o que foi bem maneiro. Mas quando chegou a vez do Homem Morto chegar, Undertaker simplesmente fez uma de suas entradas de WrestleMania mais arrepiantes de todas. Foi épico esse momento. Mas CM Punk, diferente dos outros candidatos que tentaram quebrar a streak, demonstrava estar bem tranquilo e super confiante. Parecia que CM Punk sabia exatamente o que fazer para fazer história naquela noite. CM Punk estava tão confiante e bem no combate que chegou até mesmo a copiar o movimento da Old School de Undertaker. E um dos momentos mais marcantes dessa batalha foi quando CM Punk foi prender Undertaker em um Anaconda Vice. O Undertaker simplesmente usou o despertar do Homem Morto na própria submissão de CM Punk, gerando aquela cena clássica de Undertaker encarando CM Punk assustado. E na hora que Undertaker foi mandar um chokeslam, CM Punk reverteu no DTS, e Undertaker, utilizando o impulso das cordas, devolveu em um Tombstone Piledriver. Mas CM Punk surpreendeu ao dar kick-out no lendário finalizador de Undertaker. E sequência simplesmente insana, o momento mais dramático daquela noite. E na parte final da luta, Undertaker havia tentado fazer uma Last Rider, mas Paul Heyman salvou CM Punk, entregando a urna, e Punk escapou da Last Rider, acertando a nuca de Undertaker com a urna, nocauteando o Homem Morto. E para querer humilhar ainda mais, CM Punk imitou o pinfall da mesma maneira como Undertaker finalizava seus adversários. Mas o Homem Morto conseguiu sobreviver, para desespero de CM Punk e até mesmo de Paul Heyman, que jurava que Punk havia derrotado o Homem Morto. E essa luta teve o seu desfecho final quando CM Punk foi tentar fazer um DTS. Undertaker enfim encontrou uma oportunidade e conseguiu executar um segundo Tombstone Piledriver em CM Punk, colocando o melhor do mundo para dormir, e assim acabando com aquele épico combate. Foi complicado, mas nem CM Punk foi capaz de parar o Homem Morto. Undertaker e sua streak sobreviveram a mais uma WrestleMania, e as 21-0 se tornou realidade. Undertaker finalmente conseguiu recuperar a urna de Paul Bearer, assim protegendo o legado de seu lendário manager, em uma de suas melhores performances em ringue. E finalmente eu posso dizer, fim da batalha. Vitória para Undertaker. Espero que tenham gostado do vídeo. Pelo seu tempo, muito obrigado e até a próxima.